pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Bluecast, o podcast da Blue, que tem como objetivo trazer informações sobre tecnologia, sobre inovação, sobre CX e também a voz do cliente. Eu sou o Danilo, eu sou gerente de consultoria aqui na Blue e hoje eu tô com a Rô. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Rosângela, gerente de qualidade aqui na Blue Six. O nosso objetivo como podcast é sempre trazer temas relevantes e, obviamente, a gente não poderia deixar de fora um tema super importante que é falar sobre CX. E não só falar do dia a dia do uso do CX, mas o que a gente pode fazer a mais, como que a gente pode explorar um pouco mais esse indicador, vamos dizer assim. E nada mais justo a gente trazer um especialista para falar sobre isso, né, Rô? Isso aí, a gente trouxe uma pessoa muito especial, querida, nosso amigo de muitos anos aqui, para nos ajudar a fazer uma reflexão sobre o tema de CX, né? A gente Exato. fala muito, e eu acho que é importante a gente trazer um olhar diferente, um olhar inovador. E eu trouxe aqui para vocês, né? Nós trouxemos o nosso amigo querido Wellington. Seja Muito bem-vindo. bem-vindo, Wellington. Wellington é diretor de CX na Amaro. Muito obrigada por esse momento de estar aqui com a gente falando de CX. Obrigado, gente, pelo convite. É uma honra estar com vocês. A gente se conhece, nós três, já de alguns anos. Então, Verdade. acho que isso torna tudo ainda mais especial de poder aceitar o convite. E, poxa, acompanho muito das entregas de vocês. Acho que vocês capricham demais no que vocês estão construindo. Então, acho que vai ser muito legal conectar tanto conhecimento e conteúdo que vocês geram aqui com o que a gente for conversar. Obrigado mesmo. Muito bacana. Para a gente começar, então, por favor, conta pra gente um pouquinho sua trajetória, como que você começou a sua carreira profissional, né? Esse universo todo de CX que você está, né, hoje imerso. Conta pra gente como que é. É uma história já que a idade vem vindo, né? Ela vai ficando uma história longa. Então, resumindo, eu gosto muito de tecnologia. Meu primeiro emprego foi dando aula numa escola de computação. Fiquei lá alguns anos e fui parar depois no call center. Muitos de nós, né? Acho que aconteceu isso com a gente, quem está assistindo a gente. Muitas vezes vem também desse background, né? Sim. De suporte, de serviço. Fiquei nesse grupo de atendimento ali 10 anos. E são empresas legais que a gente às vezes começa com uma posição, vem oportunidades internas. Eu tive essa oportunidade de passar por isso, né? Então, nesses 10 anos, comecei lá como atendente e saí de lá como gerente de processos corporativos de uma empresa de quase 90 mil funcionários. Então, era muito interessante ver de ponta a ponta como aquele grande call center funcionava. Mas lá eu sentia falta de ter meus próprios clientes. Eu via ali algumas empresas, né? A gente lidava muito com o contratante, né? E eu falava, olha que legal, ele está fazendo algo, ela está fazendo algo para o cliente dela. Né? É ali o B2C, né? O business to consumer, e não, no nosso caso, muitas vezes o B2B, né? O business to business. Então, ficava com vontade disso até que apareceu uma chance de ir para uma telecom. Foi para a Nextel, onde eu fui e pude trabalhar ali na Nextel, olhando realmente muito para cada um dos 4 milhões de clientes que a Nextel tinha, antes de ser adquirida pela Claro. Então, foi uma temporada muito bacana. Depois dela, fui para a Mutante, uma consultoria de CX. Olhar aí já mais a parte do digital mesmo. Então, voltando, acho que nessa base da tecnologia, a Mutante proporcionou muito isso. E aí, sim, eu acho que depois veio o varejo. Aí veio a Amaro, onde eu continuo a fazer agora pertinho de fazer 6 anos na Amaro. Gente, o tempo uma história. É uma história. Então, são 6 anos trabalhando com varejo na ótica de produto digital, experiência do cliente, com muita tecnologia, a parte toda bem interessante de omnicanalidade, então fazer ali a experiência funcionar entre o aplicativo da Amaro, uma loja física, sabe? E a cliente poder fazer a operação no sentido que ela quiser. Começa na loja e termina no digital, ou começa digital e da loja vem o pedido para casa dela. Então, por exemplo, né, a gente fala muito do Sudeste, né? Mas em Salvador, em Recife, a gente tem ali um grande número de clientes que recebem produtos em minutos, em horas, porque está tudo bem integrado numa ótica omnicanal. E as lojas dessas cidades entregam e abastecem uma boa parte das suas regiões. Então, acho que eu fui nessa trajetória muito privilegiado de poder olhar isso por uma perspectiva de tecnologia, de cliente, na cadeira mesmo, né, de atendente, né? E posteriormente mais dessa gestão mesmo do digital, sabem? E você acumula, né, conhecimento, experiência, e você agrega o que você tinha de conhecimento e experiência que você teve lá 15 anos atrás, hoje você utiliza ainda aqui. Lógico, com um viés diferente, né, com melhorias, com tecnologias melhores, mas você acumula as experiências e constrói novas experiências, novos desafios
né, novas formas de olhar ali a entrega para o cliente. Isso é muito bacana. Isso né? é bem bacana, Rô, que você traz, e é bem interessante como, às vezes, algumas coisas que a gente fazia lá atrás, na Dedic, junto com a Neiva, olhando essa parte de governança, de processos, né, Danilo, de sistema Sim. de gestão, muitas coisas durante esses últimos aí 10 anos, 12 anos, 15 anos, elas não deixaram de ser atuais e importantes. Talvez elas ganharam novas abordagens, talvez uma parte que a gente fazia de balanced scorecard ali, de planejamento estratégico, dividir a empresa em metas. Hoje a gente fala muito dos OKRs, né, dos OKRs. Sim. Então acho que as coisas vão se transformando, mas é interessante como toda essa base que a gente pôde utilizar às vezes há alguns anos atrás, continuam fazendo sentido. E chegam novos profissionais que a gente não pode assumir que eles conhecem tudo isso. Não, eles também estão aprendendo como fazer os negócios funcionarem para, no fim do dia, né, a gente entregar algo bacana para os clientes. Eu acho que, Show. no fundo, é isso, né? Você entregar aquilo que o cliente espera, né? E pensando nesse sentido, El, como é que vocês acompanham lá na Amaro, né? Falando de sua experiência atual, como vocês acompanham essa medição da satisfação do cliente ali, da experiência dele? Como que vocês acompanham? Como que vocês medem? Quais são as principais métricas, indicadores que vocês têm hoje, por exemplo, para medir? Boa. A gente investiu num primeiro momento, ali para começar uma estratégia de CX na Amaro, a gente investiu muito em pesquisa. E aí a gente chamava os nossos coletores ali de feedbacks, nós chamávamos de termômetros. Então a gente colocava um termômetro ali em quem estava navegando no site e acabou ali de deixar um e-mail só para receber uma promoção ou um cupom. Então repara que é um momento da jornada muito inicial, mas que essa pessoa já teria algo a dizer sobre o que ela viu, pelo menos, sobre os produtos. Por que parou no meio do caminho, Porque né? parou, Porque exato. não comprou. Até aí ela deixou pelo menos o e-mail, mas é interessante de entender até ali o que ela estava achando sobre isso. Depois, tinha gente que avançava um pouco mais na jornada e fazia a primeira compra. E ali, imediatamente após a primeira compra, a gente queria saber se foi fácil fazer essa compra. E algumas pessoas iam lá e falavam, olha, deu certo, mas foi difícil ali a parte, não sei, do boleto. Hoje em dia a gente não trabalha mais com boleto, Sim. mas naquela época ainda tinha um percentual que era boleto. Agora o Pix facilitou demais, tá tudo hoje muito, muito rápido e moderno, né? Mas ali a gente pegava também oportunidades. Aí, hora de entregar o pedido na casa da cliente. Assim que ela recebia aquele produto, ia naquele e-mail, seu pedido foi entregue, também ali um coletor de feedback dentro do e-mail. Então, acho que a gente foi muito bem sucedido por não criar novos touch points para fazer essas pesquisas. Para assim embutir essas pesquisas, embutir os termômetros nos touch points já existentes, por onde já passava um tráfego de clientes, por onde já tinha uma audiência de clientes ali visitando. Então, acho que isso era muito legal do digital, né? Com o tempo, acho que a gente foi se voltando mais para dados também. Então, a gente foi aprendendo que, poxa, era legal o feedback ali qualitativo que a pesquisa trazia, mas que também era fundamental a gente olhar o que o comportamento das pessoas clicando pelo site poderia deixar de insights, poderia deixar de rastros para a gente. Então, a gente começou a observar, por exemplo, eu tenho aqui 100 mil pessoas que chegaram aqui nessas páginas de produto, mas apenas, por exemplo, 30 mil colocaram um produto no carrinho. O que aconteceu com esses demais, né, 70% das pessoas? Por que elas não fizeram isso? Para onde foi a navegação delas? Procuravam algum produto específico? Exatamente. E aí tem várias abordagens que a gente começou a usar com isso. Hoje tem tecnologias bem acessíveis, que você assiste a sessão do usuário, como ele clicou, como ele interagiu. Você pode fazer perguntas, especialmente para quem está prestes a abandonar uma jornada. E aí sim, né, de novo, vira algo mais qualitativo e você usa essas duas abordagens, o qualitativo e o extremamente quantitativo de você capturar dados em tempo real desse comportamento, né? Então, acho que a gente começou assim com o CX muito focado aí nos questionários, fazendo milhares de pesquisas por mês e organizando isso. Ainda naquela época, ali 5 anos atrás, sem tanta possibilidade de usar inteligência artificial como tem hoje, para poder ali mais facilmente, acho que, consolidar, extrair tópicos dos dados.
Isso existia, mas era meio demorado da gente poder construir. Nem tão acessível também. Não era acessível, sabem? Apesar disso, a gente construiu algumas abordagens disso. A gente construiu uma para pegar ali feedbacks em cima de produtos. Então, eu avancei mais na jornada. A cliente recebeu ali a blusa dela, o vestido, e está ali falando sobre o produto. Eu quis saber assim, e aí, como foi? Você gostou? Se sentiu bem com ele? E aí a gente queria saber desses produtos, qual que era a questão nos feedbacks que não eram positivos. Era o caimento da peça, que não ficou bom? Era a qualidade da costura, a qualidade do tecido? Era a modelagem? Então, ela dava esses feedbacks. Era bem difícil trabalhar com os times os feedbacks, mas assim, os times muito motivados. Eles gostavam de ler os feedbacks, eles iam lá e liam. Mas a gente pensava, se eu pudesse simplificar aqui o entendimento, né, para ter métricas ali mais facilmente gerenciáveis. Aí a gente foi usar modelos de treinamento, modelo de machine learning, trouxemos alguns cientistas de dados, e eles criaram isso. E foi muito legal. A gente treinou na Amaru, isso levou uns 3 meses. E treinar é realmente treinar, sabe? Sim. A gente pegou gente de verdade, umas 40 pessoas, de várias áreas. Tinha gente do financeiro, da logística, que lia os feedbacks e qualificava. Esse é positivo, esse é negativo, esse é neutro. Esse é positivo porque ficou super bem, ela foi na festa e elogiaram ela. Esse é negativo porque o tecido rasgou. Então, eles classificaram tudo isso e aí, realmente, depois desses 3 meses, a gente tinha uma API, então a gente tinha um sistema bem simplificado que chegava o comentário e ele qualificava aquilo de uma maneira super assertiva. Com base em tudo que já tinha sido classificado. Com base no que a gente treinou, com base no que a gente fez, e aí ele pegava aquele entendimento e extrapolava aquilo para tentar ser assertivo. E era, mas levou meses. E é assustador, porque hoje... um exemplo como esse, a gente pode fazer agora em minutos, Sim. em horas, né? Então, é interessante também acompanhar, né, a evolução do que foi isso. Então, eu acho que a gente começa assim com mais quali, passa para o quantitativo, e agora a gente muito empolgado na Amaro para usar mais inteligência artificial. Sabe, a gente já está usando em alguns processos, mas não tão ligados assim especificamente a tratar os feedbacks. Estamos tratando os feedbacks ainda bastante na linha com o NPS, principalmente, olhando os comentários, mas logo, logo a gente já quer começar também a qualificar eles com AI e isso ajuda a gente a trazer mais insights. Isso é legal. E tem algum viés, Well, com relação a clientes que compram recorrentemente? Tem alguma ação específica? O que vocês fazem de diferente para aquele cliente ali que... eu comprei hoje, o que eu faço para ele ficar, né? Aquela coisa de fidelização da marca, né? De engajamento com a marca. Porque hoje tem muito, né? O consumidor, ele fica com a marca porque ela representa ele, né? Os seus valores, ou do que ela se identifica. Como que vocês trabalham nesse sentido? Legal. Isso gera também bastante dado, porque eu consigo saber de uma consumidora quantas vezes ela comprou, quais produtos ela mais navega e não necessariamente compra, se ela é uma pessoa que compra mais na loja que tem perto da casa dela, ou se ela prefere comprar no aplicativo do Android. Então, acho que o grande desafio, porque não é fácil, é como a gente usa esses dados todos para fazer ali a indicação dos produtos certos para cada momento da jornada dela. Né? E por aí passa muito essa classificação, tem métrica de lifetime value, então é o valor da cliente durante o tempo de vida dela, quanto ela gastou ao todo durante os últimos anos. Então, a gente vai ter clientes que, compram ali praticamente todo mês, e é incrível, mas essa não é a média de compras são durante o ano ali compras mais espaçadas, né? Então, os times ali que estão principalmente operando essas ferramentas de engajamento de cliente, eles têm esse desafio de fazer essa otimização. Aí entra a gente pensar, o e-mail ainda funciona como canal? As pessoas vão abrir o e-mail marketing para olhar? Ou não, eu vou gastar um pouco mais e vou usar um WhatsApp? Poxa, o WhatsApp, quando você compara o custo do WhatsApp com o e-mail, o WhatsApp é bem mais caro. Mas a taxa de engajamento com ele é muito boa. Mas eu preciso usar, então, com um contexto que faça muito sentido. Então, aí entra fazer essa orquestração. A gente não está naquele caminho de fazer uma única comunicação para milhares de pessoas, mas tentar cada vez mais fazer uma comunicação assertiva para cada mais cliente. Personalizada, né? Exatamente. Então, a gente tem alguns sistemas que, por exemplo, sabem de cada pessoa qual que é o próximo produto ideal que a pessoa pode comprar,
Com isso, a gente confere, antes de indicar o produto, se ele continua tendo uma grade de tamanho que bate com a grade de tamanho que a cliente quer, ou se não é um produto, talvez, que ela já estava namorando há algum tempo, colocou na lista de desejos dela, e aí sim, esse produto é o que a gente vai indicar na hora certa. E aí a gente vai criando essas campanhas. Mas é bem curioso, gente, porque não são coisas que estão muito prontas nesses sistemas de disparo, de comunicação, sabem? São coisas realmente que é muito desafio de, dentro da empresa, a gente entender com os dados que a gente tem, como a gente cruza melhor esses dados e faz esses disparos, faz esses engajamentos. E quando vê que eles dão certo, aí a gente automatiza eles, né? Então, eu brinco assim muito, qual que é o sistema de CRM? Pô, o sistema de CRM é uma coisa muito difícil de explicar, porque a gente tem dados que vêm de vários sistemas, do sistema de e-commerce, dado ali do sistema de analytics, né? E eu junto isso e aí eu preparo e disparo com uma ferramenta de engajamento. Então, eu sinto que para as empresas fica esse desafio. Fazer uma estratégia de CRM, mas entendendo que não necessariamente vai ter uma fórmula mágica, talvez um sistema que resolve tudo sozinho. Eles estão melhorando, eles estão evoluindo, eles vão resolver muitos casos, mas talvez algumas condições mais especiais, assim, de combinação de condições para entregar para o cliente algo na hora certa, acho que passa por um pouco mais de processamento e criatividade dos times. Mas acho que isso que é legal, né? Sim, senão as empresas seriam todas muito iguais. Sim, é com um certeza, desafio, né? né, você juntar ali a parte tecnológica, né, que a gente tem e os avanços do dia a dia com a humanização, de trazer e entregar de fato um produto que o cliente espera, né? E principalmente que ele fique satisfeito, que você tenha ali uma experiência do cliente, né, que seja bacana, que tenha um resultado e um impacto positivo para ele, né? Então, acho que esse é o maior desafio das empresas como um todo, né? Como se disse, certeza. não tem nada Exato. parado, né? Não tem nada já pré-definido, criado, pronto, vou pegar um modelo aqui e aplicar, vai funcionar, não vai. Não. Eu tenho que conhecer meu cliente, né? Exato. Tenho que saber como eu vou direcionar para ter assertividade, né, na comunicação, no engajamento. Né? E às vezes acho que o pessoal espera um pouco mais por isso, né? Será que vai ter já uma fórmula? E muitas vezes talvez não vai ter. Então pode ser um pouco frustrante, que vai ser trabalhoso, mas quando tem um resultado legal, poxa, também é muito gratificante, né? De você participar da construção dessas coisas. Com certeza. Falando do operacional, e aí a gente vai pular um pouquinho para o operacional, falando de CX, obviamente. A gente às vezes coloca no corpo do operacional, né, a responsabilidade de fazer o CX do cliente, encantar o cliente, que encantar, como diz você, é algo muito perigoso, né? Como que você vê isso, né? As empresas hoje, elas estão preparadas realmente para o CX, porque muitas empresas falam sobre CX, falam que tem área de CX, mas a gente não sente lá na ponta, como consumidor, que houve uma diferença, que houve essa transformação, né? Porque o CX não é só encantar, né? Você vai usar a tecnologia, você vai usar a pesquisa, você vai usar dados, um trabalho de curadoria recorrente também, e você não depende, obviamente, só de tecnologia. Você tem que ter especialistas que possam alimentar isso, que possam ter aquele olhar de ler, de entender se aquilo faz sentido ou não, se aquele comentário é positivo ou negativo. Óbvio, falando que tecnologias também podem fazer isso, mas o olho humano, ele ainda é um olho que é necessário para a gente ter um sucesso no CX. Sim, eu acho que sim, e acho que é o que você falou, Danilo, a gente coloca muita, às vezes, responsabilidade nos times de atendimento para que eles sejam os salvadores da pátria ali, de situações que estão pegando no produto da empresa, que estão pegando na operação, né? E muitas vezes, quando a gente olhar aquelas tabelas de principais motivos de contato, não devem ser ali os top motivos, de motivos que foram gerados pelo time de operações de atendimento. Não devem ser. Com certeza. Devem ser outras coisas. Então, esperar que o cliente já chegue frustrado em um lugar para tratar sobre aquilo, esperar essas pessoas que façam ali um super salvamento e saia dali uma pessoa que magicamente foi encantada. Sim, com certeza. E aí a gente acho que coloca muita pressão nas pessoas sobre isso. Então, acho que é uma jornada, que aí não é uma jornada do cliente. Sim. Acho que é uma jornada da liderança, uma jornada da gestão, de entender como que pega o seu produto, como que pega os serviços que são prestados e consegue otimizar, ouvindo os feedbacks dos clientes, que muitas vezes é sim a equipe de operações que vai capturar. Que vai capturar, né? Mas tem muito cliente que não vai falar com as operações, sabe? Verdade. Tem muito cliente que vai desistir, né? E realmente não vai procurar um pós-venda. Dependendo do produto,
poxa, tem produto que o custo ali de você reclamar, o esforço que gera energia, para alguns clientes não justifica. E aí ele vai embora da relação com a sua empresa e você não entende nem direito o porquê, né? Então, acho que a gente precisa usar mais esse time para ele receber bem essas necessidades, que acho que capturar bem ali as principais motivações, e acho que é muito o foco de vocês, usar muita tecnologia para não ficar nada ali no subjetivo sobre o que está acontecendo, né? Naquele relacionamento, naquela interação. Mas acho que para os times a gente garantir que, poxa, os times eles estão ali atuando com o tempo necessário para poder entender o que o cliente quer e poder resolver, com uma quantidade de ferramentas que, cognitivamente falando, não seja muito maçante de trabalhar e troca de muitas telas. Quando finalmente chega na tela certa, aí aquela tela expirou, aí ele vai atrás, ela vai atrás da senha, sabe? Eu lembro daquele vídeo antigo do Fábio Porchat, da Judite. Eu sei qual que é. Da Judite, né? Do Porta dos Fundos, né? E a Judite estava lá e não estava atendendo ele, talvez da maneira que ele queria. A culpa não era da Judite, né? A Judite era uma vítima também, talvez, de uma situação assim que a operação tinha potencial, né, para ser melhorada. E não é a operação de atendimento, né, da Judite. É o produto, é a prestação do serviço, né? Não é, o motivo de contato não era a Judite. Né? Então, acho que como a gente lida com isso, né? E acho que vocês têm essa voz aí de estar muito influenciando muitos líderes, né, que estão por trás de grandes operações de atendimento, a gente ajudar esses líderes a influenciarem ainda mais os seus colegas dentro das empresas que estão ali focados em operações. Vocês podem imaginar na indústria, né, no caso da Amaro, indústria de varejo, moda, que eu tive um desafio nessa pegada de entender bem as necessidades desses meus, né, colegas ali e às vezes trabalhar com uma colega, por exemplo, que é a líder do time de moda, né, e explicar para ela, olha, eu vou trabalhar aqui com a experiência do cliente e vou aprender muito sobre o que a cliente quer, as demandas, como estão os produtos, e pode ser que às vezes venham várias oportunidades da gente ajustar coisas. E quando isso vier, não é porque, poxa, a gente tá fazendo isso, sabe, de maldade, que a gente quer ver o circo pegar fogo. Não, vai ser muito interessante a gente ouvir, considerar. E aí a gente começou a fazer, muito trazendo feedback pelos termômetros, mas depois também trazendo o cliente dentro da empresa, sabe, para conhecer. Vamos conhecer a fábrica, e aí você fala. E às vezes até segmentar para os clientes que a gente trazia eram as clientes detratoras no NPS. Elas estavam ali, talvez não sabiam que todas em comum eram detratoras, mas a gente trazia elas, recomendava que elas trouxessem alguns produtos, que elas pudessem gostar de conversar com a nossa equipe sobre eles. E todo mundo lá, brifado, sabendo o que estava acontecendo, mas ouvindo também do cliente, né? Um pouco sobre isso. E não a operação de atendimento que tem que encantar essas pessoas. Sim. Isso não vai acontecer. É um todo, então, né? É um todo. É responsabilidade de todo mundo, né? Porque quando Sim. a gente fala, né, dessa questão do operacional, né, às vezes se coloca muito peso e ele tem, às vezes, pouco recurso para conseguir encantar o cliente. A gente fala muito sobre essa questão da mudança de perfil de consumidor, né? Então, o consumidor, esse ano de 2023, por exemplo, ele talvez tenha um comportamento, em 2024 esse consumidor talvez mude o comportamento dele, a busca dele seja diferente, o desejo desse cliente de compra seja diferente, talvez ele se sinta mais à vontade comprando em um determinado formato do que no formato que é agora em 2023. Quando a gente fala de CX, né, onde a gente vai fazendo esse processo de acuracidade, onde a gente desenhou, falando da tua experiência, né, o melhor modelo para poder entender esse comportamento desse cliente, a experiência desse cliente, entregar o melhor para esse cliente. Com essa mudança constante desse perfil de consumidor, como que o CX pode acompanhar isso, né? Porque eu entendo que isso é vivo, não é um modelo onde eu fechei o modelo quadrado e falei assim, esse é o modelo perfeito de CX, é aqui que a gente vai seguir. Não, eu entendo que esse é um modelo vivo. Como que a gente consegue manter isso vivo? Que eu acho que é um desafio gigante, porque meu consumidor vai mudar constantemente. Como que é isso para você ali no teu dia a dia, aplicando o CX na prática, né? Nossa, isso é bem interessante, porque primeiro a gente tem que aceitar que acho que a gente vai estar, muitas vezes, ali correndo atrás do rabo com as coisas. Então, acho que é importante aceitar isso. Não, tá aqui, esse é o estado, mas eu preciso aceitar que daqui 2 semanas pode acontecer uma situação que demande um protocolo novo dentro ali da equipe para a gente lidar com uma situação que a gente não esperava.
né? E a gente conseguir ouvir a operação, trazendo os momentos em que isso acontece, e a gente conseguindo dar resposta para ela de uma maneira rápida, sabe? Mas acho que o que ajuda, não ter a pretensão de que a gente termina algo, aí cruza os braços assim, fala, ai, que legal, eu terminei, ficou tão bom. Porque nesse momento, né, de tanta volatilidade das coisas, não é mais assim. Algumas coisas que a gente levava 3 meses para fazer, 4 meses, agora acontecem em minutos. Muitas vezes dentro das empresas, quem vai provocar mais a empresa para mudar nem vai ser ali diretamente o cliente, porque ele reclamou, ficou triste. Não, vai ser a concorrência, porque veio de sopetão com uma novidade, uma mudança. E a gente se vê nessa necessidade de fazer ajustes, adequar os serviços, adequar os produtos e treinar as pessoas, né? Para que elas estejam prontas para atender. Mas eu acho que aceitar que não está pronto, se você tiver esse mindset, isso ajuda. E a gente cada vez mais também aceitar que a gente vai construir mais as coisas junto. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Uau? Porque assim a gente vê, né, muito ainda dessa questão de eu estou aqui, eu estou atendendo, então você tem que resolver o problema. Não, eu acho que vamos juntos. A gente está aqui, temos um problema, uma situação, algo a melhorar e temos que fazer juntos. Ouvir a voz do cliente, entender e a partir daí colocar ações em prática, eu acho que é o que faz toda a diferença. Porque às vezes você tem a voz do cliente, né? A gente traz insights, apresenta insights e muitos acham, poxa, eu já sei o que o meu cliente tem, o meu cliente quer, qual é o problema e ok, acha que terminou. Não, a gente só está começando, né, o processo. Né? Então, acho que esse é o ponto, todo mundo trabalhar em conjunto e ter essa visão de que eu preciso trabalhar junto, não... Né, eu sozinho. Num silo, né, separado. Exato. Eu acho que, por exemplo, os times que muitas vezes trabalham com vendas, acho que tem muito essa cultura, né? Eu vendi hoje e agora eu tenho que vender amanhã mais, né? Porque vendedor não tem passado, né? Não tem, né? Não, olha não aí, boa, você não conhecia. Acho que é um pouco disso, né? Acho que é um pouco disso que a Rô traz, assim. Então, não tem. Então, eu tenho que estar realmente preparado e vamos pensar nos investimentos em tecnologia, em novos produtos tecnológicos. Uma coisa que um novo sistema, às vezes, faz é entregar uma parte feliz de uma jornada. É um caminho feliz, é um happy path. Então, ele entrega um caminho feliz. Esse caminho feliz vai ser muito legal para talvez 70% dos clientes, 75%. Mas vai ter ali um percentual de pessoas que aquela situação não está atendendo elas da maneira exatamente que talvez elas precisavam, que elas entenderam. E aí você tem ferramentas para contornar isso, com melhor UX, né? Mas as operações têm um papel muito importante para trabalhar com parte desses clientes e ajudar eles a irem pelos demais caminhos, né? E às vezes os times ficam frustrados. Poxa, eles mudaram isso e não ficou legal, agora tem umas pessoas que estão reclamando, mas isso também vai acontecer um pouco mais, porque é muito difícil prever tudo. Sim. E se a gente tenta prever tudo, a gente vai demorar muito para lançar um produto ou serviço. E se a gente demora para lançar o produto ou serviço tempo demais, aí, de novo, a concorrência vai lançar antes da gente. Está desatualizado, né? Vai estar desatualizado, a gente perde aquilo que se chama de time to market, né? É o tempo que eu tenho para lançar no mercado um produto e as pessoas terem interesse nele. Então, assim, uma grande competição de necessidades, de as empresas correndo atrás também dos seus resultados e a gente precisando entregar o que a Rô falou, os requisitos dos clientes, aquilo que o cliente precisa no final do dia. Mas acho que para as lideranças, aceitar que também isso vai mudar e as primeiras versões dos produtos não vão ser ali algo que vai cobrir todos os caminhos felizes, né? Já ajuda a preparar o emocional, né, Danilo? Isso é verdade. Isso. Não vai ter passado. Isso é verdade, Joel. Uma coisa super interessante, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar juntos em 2014, acho que você foi a primeira pessoa que me apresentou um pouco do CX voltado muito para a voz do cliente, a voz lá do consumidor. Foi o primeiro contato que eu tive assim, com aquela visão de eu não vou olhar só para o que foi feito pelo agente de errado ou do que foi feito certo, mas eu também vou olhar para aquilo que o cliente está me falando, qual o desabafo que o cliente faz. Naquela época a gente fazia isso de forma manual, hoje com tecnologias aí de analytics a gente consegue fazer isso em grande escala de forma muito rápida, trazendo isso para essa realidade, né, onde a gente começou de forma muito manual, talvez de forma muito acho que caseira, né, falando Sim. assim,
a tecnologia teria te ajudado, por exemplo, a avançar nessa questão de construir o CX, o modelo de CX ideal para o teu perfil de consumidor? Teria avançado ali a questão de tempos? Teria ganhado muito mais tempo se a gente falasse de tecnologia? Acho que teria. Acho que em vários momentos, principalmente olhando nas métricas, para a gente entender melhor algumas situações, do porquê elas ocorrem mais, menos. Acho que essa capacidade computacional que a gente tem hoje, de pegar tanto volume de informação e muito rapidamente qualificar isso, entender, tirar ali várias extrações e cruza o tempo. Vocês sabem o tempo de silêncio Sim. de uma ligação, Show. sabem? Então, assim, aceleraria demais. Mas acho que a gente está no tempo certo, né? Quando as coisas estão acontecendo, porque a gente tem que também aprender tudo isso e implementar. As pessoas ficam assustadas, também ficam preocupadas em como essa tecnologia vai impactar também o dia a dia delas, aquilo que elas estão acostumadas. Então eu acho que, puxa, sempre ajudaria muito e eu seria super entusiasta de usar mais. A gente estava em 2020 fazendo esse modelo lá de machine learning, que deu um super trabalho e infelizmente ele ficou obsoleto muito mais rápido do que a gente gostaria, né? Por conta de tudo que aconteceu, mas acho que é um pouco isso. E você tentar ali pesar um pouco em ir num pouco mais tradicional do que já é, né, muito certo. Você tem que entregar isso, porque isso entrega, acho que, muito o arroz com feijão. E você, por outro lado, também experimentar um pouco daquilo que é mais novo e tentar ser pioneiro em algo mais recente. Em uma parte das suas entregas, pode dar um bom equilíbrio. Para você nem tanto, talvez, correr o risco de ficar um pouco mais ali defasado, mas também você não investir tempo demais, porque algumas dessas tendências não pegam. Né? Algumas das tendências, né, são ali hypes e às vezes pode ser que eles passem. Ou às vezes Você até tem que atrapalha, né, bem. Well? Às vezes Pode ser que atrapalha de eu estratégia. entregar Sim. o meu básico bem feito. Entregar aquilo, o mínimo que o cliente espera, né? Às vezes pode até me atrapalhar nesse sentido. Pode. Então, acho que E acontece. é um bom ponto. E acontece, Exato. claro. Às vezes eu quero mirar em algo muito maior. É. Às vezes a necessidade do meu cliente é uma necessidade, às vezes até simples de se resolver, né? Por exemplo, falando de um cenário de moda, tem um provador virtual, por exemplo, no momento que eu estou navegando na internet. Para mim é um item básico hoje, um item super importante, que talvez atenda uma necessidade que é muito simples. Eu quero saber, talvez com o perfil do meu corpo, como que essa roupa ficaria e qual seria o tamanho ideal. Né? Isso, para mim, é uma necessidade básica. Às vezes a gente pensa muito além, e de repente o básico, que é ficar ali, né, mais aterrissado, a gente acaba esquecendo. Falando assim de experiência, o que seria ali para o cliente se apaixonar, por exemplo, por uma marca, para ser fiel àquela marca, porque o cliente, ele é cliente da tua marca e pode ser cliente de diversas marcas. E aí a fidelidade à marca, ele comprar sempre, repetir sempre a compra na tua marca, da tua marca, vai depender muito daquilo que você está fazendo por esse cliente, a entrega que você faz para ele. O que você acha que vai fazer esse cliente permanecer fiel, fazer esse cliente continuar comprando da tua marca? O que é como a gente transforma isso no nosso dia a dia e que o cliente consiga perceber e depois eu consiga, através dos resultados, perceber que o que eu fiz estava certo? Nossa, isso é bem profundo, assim, porque passa por muitas questões. E quando a gente olha esses frameworks, assim, esses canvas da centralidade no cliente, tem muitos fatores externos que podem gerar ruído e podem fazer com que o cliente tire a atenção da sua marca. A gente falou muito de concorrência. Pode ser que acontecem coisas na concorrência que tiram totalmente o foco do cliente, por mais que você estava fazendo uma entrega que estava trazendo valor e era entendida como uma entrega ali com um bom custo-benefício, talvez a concorrência reinventa alguma coisa e você perde isso. Ou vem um fator de mudança de legislação. Né? Pode ser algo, por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha com cobrança. E aí vem um programa do governo federal de renegociação de dívidas super enorme, bem impactante. Isso é muito positivo para a população, ela vai aderir a isso, mas talvez isso não era algo que na minha estratégia eu imaginava que ia acontecer. E parte das negociações que eu fazia passam a ser feitas agora diretamente ali por um outro canal. Então, acho que tem essas questões, né? Concorrência, tem essa questão também de regulamentação, legislação, vai ter questões também de questões demográficas. Né? E a gente sabe que no Brasil a gente está passando por um momento de maior envelhecimento da população. Sim. Né? Então, talvez muitos de nós trabalhando hoje em serviços, na área financeira, talvez a gente não imagina, mas tem estatísticas de que talvez nós aqui profissionais, talvez metade de nós daqui a 10 anos, estaremos trabalhando em alguma atividade ligada à área da saúde. Então, como é isso? Até em como
algumas áreas, por conta das questões demográficas, vão absorver a mão de obra. Então, vejam como já tem vários fatores externos que vão influenciar o comportamento do consumidor também, né? O comportamento do consumidor do Rio Grande do Sul é totalmente diferente do comportamento, por exemplo, do Norte. Influencia né? muito, Então, influencia muito. Né? Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que aceitar que tem vários fatores que podem influenciar o comportamento do consumidor. Dito isso, aquela questão de que é muito mais interessante manter o consumidor em casa do que conquistar um consumidor novo do zero, fica ainda mais importante. Com certeza. Então, se eu tenho uma pessoa que topou fazer comigo uma primeira jornada de compra, eu entender com ela ali de relacionamento, no B2B, de contrato, eu entender realmente se eu estou muito bem acertado nos requisitos dessa pessoa, se aquele produto é realmente o produto certo para ela. Às vezes, vai ter, no caso do B2B, alguns contratos, e no B2C, alguns produtos que não são produtos certos para aquela pessoa. E acho que a empresa também precisa entender, olha, esse produto talvez não era o seu momento, e para mim faz até mais sentido eu não te entregar agora esse produto. Mas às vezes não é o caso, né? Então, acho que a gente assegurar que a gente está fazendo bons processos focados no sucesso dos clientes, eu acho que é interessante. A gente fala de customer success, Sim. desse sucesso, muito no B2B. Mas no B2C também faz sentido. Quando eu tenho uma cliente na Amaro que compra um vestido, se sente bem com ele, usa esse vestido, sei lá, no casamento civil dela, e tem as fotos, tá super orgulhosa, ela vira uma promotora. E aí você traz realmente várias camadas, né, de sentimentos e de emoções ali, né, em cima dessa experiência que ela teve. Mas conseguir reproduzir isso de maneira massiva é muito complexo. Então, acho que você tem a oportunidade de ter uma relação de consumo, assegurar que ela vai acontecer da maneira mais previsível, da maneira mais assertiva possível para o cliente, acho que é o grande segredo. Porque é nessa hora que eu vou aprender com ele se vai continuar fazendo sentido essa minha relação, se o meu produto continua fazendo sentido para ele. Depois de um tempo, se ele entrar nesse momento de churn, ele também vai me dar um pouco da oportunidade de dizer por que ele não veio mais. E pensando, né, nesse contexto todo, o que você entende de quem é a responsabilidade, então, do CX? Olha só, é de todo mundo, né? É de todo mundo. Acaba não sendo de um time só, né? Você vai ver, portanto, o marketing muito envolvido em muitas etapas ali do CX. Você vai ver ali a liderança, né, de executivos muito, né, preocupados com o que está acontecendo, jurídico, porque muda a legislação. Está tudo ligado a, no fim do dia, entregar para uma pessoa algo porque ela precisa daquilo. Né? E eu acho muito desafiador a gente assumir que a gente vai criar a demanda, né? Sim. Pelas coisas. Acho que a demanda, ela é algo ainda difícil, não tão simples da gente criar a demanda. Não, o Steve Jobs trouxe o iPhone, todo mundo percebeu que precisava de um iPhone. Esses momentos são muito únicos, né? Não são tantas oportunidades que produtos vão causar isso, que serviços vão causar isso. Então, saindo desse plano, né, super inspiracional, indo mais para o dia a dia, como é que eu tenho um produto que, dentro desse contexto dele todo, de possíveis ruídos que o cliente vai embora, como é que eu tenho um produto que, dado que ele tem uma demanda, eu consigo começar uma relação, e aí já é um bom sinal. Sim. Se eu comecei uma relação, como é que eu consigo me manter relevante, me manter ali pertinente para essa relação acontecer, mesmo que eu precise olhar para mim como marca e fazer ajustes. E entender que agora eu estou entrando em novas fases, eu estou entrando em novos momentos. Sim. Eu estou abrindo, estou expandindo mais o meu mercado, ou não. Ou às vezes no fazer momento de restringir o meu mercado, porque eu estou virando agora muito especializado em outra área. Então, é um público diferente ali que agora quer consumir mais esse produto. Ou às vezes não é mais, talvez, um produto tão amplo, ele fica um produto para um nicho de empresas. Vai que ele virou para o segmento de saúde, ou vai acontecer com muita empresa. Então, acho que pensar no que vai acontecer também por causa da questão demográfica é bem interessante. E dá para a gente a oportunidade de pensar em mais produtos e mais serviços que vão acontecer. Mas o bolso é um só. Só tem dinheiros. Né? Só tem algumas unidades de dinheiros no bolso das pessoas. E é uma grande competição. Olha a atenção, gente. Olha a atenção. Quanto tempo se a gente entra no TikTok 1 minutinho para ver um feed, no Instagram,
olha quanto isso rouba do nosso tempo aí, da nossa carteira, né, de moedas de atenção. Então, acho que a atenção, mudanças na atenção do público, e é uma mudança comportamental, também vão estar ligadas, né, a quantas pessoas vão ligar mais ou menos para nossas marcas. Então, é muito incrível tudo isso. E vai ter, no fim do dia, uma relação grande com o CX na ótica das pessoas que aí eu já adquiri. As pessoas que eu já adquiri, que eu já trouxe para perto de mim e que fizeram uma primeira relação, elas são muito valiosas. Não porque talvez elas vão comprar de novo, esperamos que comprem, mas se elas não comprarem, talvez é a melhor pessoa para dizer para mim o que não aconteceu como ela esperava, por que não. Sim, sim. Well, e aí, pensando nisso, como que a gente consegue balancear as expectativas dessas pessoas, né? Hoje, né, a gente tem, com certeza, executivos que vão nos assistir, consumidores, né? Pessoal que trabalha na operação, na área de produtos. Como que a gente consegue fazer um balanceamento dessas expectativas todas? Porque é um tema abrangente, um tema complexo, e, ao mesmo tempo, um tema muito importante que a gente precisa discutir e pensar de uma forma diferente e também voltada à realidade, né? Como que a gente consegue balancear tudo isso? O que você entende que pode ser feito? É normal que a gente queira ou não, que acabe ficando aí meio angustiado. Então, assumir que eu vou ficar meio angustiado agora um pouco, porque tem muita coisa para fazer. Pode acontecer. Então, deixa passar um pouco a angústia, e aí a gente entende que a gente vai ter objetivos de mais curto prazo. E esses estão pegando fogo, né? Sim. Tem objetivos de curto prazo pegando fogo e esses a gente tem que endereçar agora. Sim. Então, quando eu falo das métricas do dia a dia, o que está acontecendo com a operação, quanto essa operação custa para a gente poder manter da melhor forma, se talvez é justamente esse custo da operação que eu poderia tentar ali olhar se é o orçamento certo, se eu não poderia trazer mais investimento para aprender mais sobre o cliente com isso, para atender melhor quando é preciso, se não é um caminho, né? Então, acho que olhando no curto prazo, garantir que eu estou, primeiro, podendo entregar as métricas mais básicas, podendo ver se eu estou entregando aquilo que o cliente realmente precisa. Porque se eu estiver satisfazendo essa primeira parte, eu acho que aí a gente consegue reservar uma carga cognitiva para aí a gente avançar um pouco mais para o que acontece no médio prazo. O que acontece no médio prazo? Está lá o comercial vendendo, está lá o produto exposto na prateleira, e ele está tendo ou não várias métricas também. Se ele sai, se ele não sai, se ele está ali precisando sempre rebaixar o preço para entrar. No B2B, né? Se eu estou tendo que falar com mais leads para poder fechar um negócio, já tem algo acontecendo ali. Então, eu vejo a liderança de executivos de CX, depois que eles endereçam esse primeiro momento do calor, eles conseguem se conectar mais para esse momento mais de médio prazo, entender por que os clientes estão decidindo pela gente. A gente chega muitas vezes no final da festa, né? Tipo, da festa, o cliente já chegou, agora tá bravo. Aí, fala aí com ele. Não, resolve aqui o problema. Então, acho que a nossa pretensão principal, como executivos de experiência, é entregar bem o dia a dia para vir aqui para o médio prazo. E agora começar a ver, espera, o que eu vou fazer no próximo semestre? Porque a gente sabe em que esse produto precisa melhorar, esse serviço. Então, a gente vai sair ali do dia a dia, não vai sair, vai manter o dia a dia funcionando bem e poder ter essas conversas de mais qualidade sobre trazer mais clientes ali no médio prazo. E no longo prazo, poder estar mais próximo das estratégias para entender, olha, no fim das contas, esta empresa não vai poder mais trabalhar desse jeito que é hoje. E a gente vai precisar ter uma grande ruptura no modelo de negócio da empresa. Ela vai precisar entrar na área da saúde. Não sei. Meu Deus, não tem nada de saúde, tá, gente? É só que isso mostra um pouco como... Claro. Né, as coisas vão mudar e talvez adoece, sim, né? E o consumidor pode mesmo. Então, eu acho que é uma mudança do mercado. A gente vê quantas empresas precisaram se reinventar nesses últimos anos, né? Tinha um produto ou você se reinventa ou você fica para trás. Exatamente. Então, acho que é muito disso, né? Eu tenho meu operacional básico tocando, mas eu preciso pensar em quais estratégias eu vou ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Sim. Onde a minha marca, onde eu quero que a minha marca esteja. Que inovações eu vou colocar no meu produto. Para não ficar para trás. Para não ficar para trás, acontece muita coisa. Eu tenho muito carinho pelas marcas de produtos eletrônicos brasileiras lá dos anos 80, anos 90. Quantas dessas ainda existem, das marcas clássicas? São muito poucas.
Então, teve mudanças muito grandes de competição, teve mudanças muito grandes também de evolução tecnológica, dominar uma cadeia de produção era muito importante, ter parceiros estratégicos, trazendo os produtos, não sei, as soluções lá da Google já embutidas, e talvez para algumas empresas isso era tudo muito ainda distante, estrategicamente acabou não acontecendo. Então, eu vejo esses profissionais de experiência tendo essa sensibilidade também de contribuir nessa estratégia de qual vai ser o próximo modelo de negócio que a empresa vai trabalhar em paralelo. Sim. E entender desse modelo de negócio, quem são os clientes, quais são os requisitos desses clientes e como eu vou me preparar para ter ali produtos e serviços que vão depois garantir que eu tenho uma operação de suporte, porque ela vai ser necessária, uma operação de suporte ali super otimizada, assertiva, mas acho que eu gosto muito de pensar nisso, o profissional entregando o dia a dia, depois começando a ver como traz clientes e pensando depois no futuro. Acho que é uma boa... Acho que, e também acho que tem um ponto que é importante que a gente falar, eu tenho ali a minha entrega, eu faço, mas não é algo quadrado, como diz o Danilo, né? Não é uma caixinha que eu desenhei, aquele modelo. Porque se eu faço isso, eu acabo criando ali, muitas vezes, uma entrega que a gente chama, né? E fala muito de uma entrega preguiçosa, né? Com relação a isso. E o quanto isso, às vezes, é desastroso para as empresas, né? Eu ter um quadrado ali. Isso a gente tem muito impacto na vida, né? Do consumidor ou das nossas empresas contratantes, né? Se a gente tem algo que é quadrado, fechado, e eu não tenho algo personalizado que eu olho para o cliente. É ruim para as entregas entre as empresas e também prejudica as próprias pessoas, os profissionais que estão participando ali. Porque eles não acabam sendo ali provocados para aprender mais, para buscar ferramentas de outros lugares, novos fornecedores que estão trazendo tecnologias mais modernas, mais atuais, sabe? Então, acho que a gente fica nessa entrega preguiçosa, fica ali essa coisa muito mais do mesmo e inova pouco e é um caminho para que num intervalo que cada vez vai ser mais curto de estabilidade de uma solução preguiçosa, que ela vai permear. Talvez já foi o tempo que uma solução preguiçosa duraria 15 anos, 20 anos. Acho que a tendência é elas durarem menos, porque vai ter mais gente aí competindo. Olha como se fala de empreendedorismo e lançar produto. Tem muita gente com essa cabeça de que gostaria de pegar uma indústria inteira e revolucionar e fazer algo parecido com Uber, daquela coisa. Então, é muito complexo, né? A gente vê com essas coisas de inteligência artificial. A própria OpenAI lá com o ChatGPT, quando lançou as suas APIs, um monte de desenvolvedores e empresas criaram algumas coisas muito legais em cima. E a própria OpenAI, só alguns meses depois, lança melhorias no sistema dela, mas que torna todos aqueles produtos desses empreendedores agora já obsoletos em questão de semanas. Então, a gente vai ver assim uma perenidade menor. E se eu vou fazendo mais do mesmo, aí eu acho que eu tenho mais risco. Né? Acho que a gente vai precisar olhar mais as empresas, nossos negócios, nossos produtos, sob a ótica do risco deles, né? E acho que CX tem uma visão privilegiada ali do que pode estar acontecendo. Você tem algo, tem um produto ou tem, né, um serviço e você melhora a partir daquele, né? Exatamente. Vai melhorando, porque se você deixar fechado, quadrado... Sim. Eu não posso também, né, determinar, por exemplo, para o cliente algo que eu acho que é o correto, empurrar de goela abaixo e falar aceita que vai ser esse o meu formato, né? Acho que é tudo construído junto, inclusive com o cliente também. Well, fala pra gente aqui, compartilha com a gente, qual o primeiro passo? Se uma empresa quer, por exemplo, iniciar um processo de construção de uma área de CX, a gente sabe que existe o CX de forma fragmentada dentro das empresas, acho que todo mundo, à sua maneira, pratica isso, desde às vezes da loja física até do próprio atendimento, existe essa rotina, eu acho, essa cultura de tentar, talvez, trazer uma experiência legal para o cliente durante aí essa jornada desse cafezinho. Cliente, né? Exatamente. Qualquer coisa serve ali para talvez encantar, porque o cliente tem aí os seus momentos de experimentações durante toda a jornada dele, seja de compra, seja de resolver um problema no uso de um produto ou de um serviço de uma determinada marca. Mas me fala aí o primeiro passo que uma empresa, uma área, um gestor tem que tomar se quiser implementar de verdade o CX dentro da empresa, porque não é só o nome, tem que ser eu falo quase uma filosofia, né? Isso tem que ser legal. praticado ali todos os dias, tem que ser vivido, não pode só ter por ter, tem que fazer. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa, essa empresa tem que fazer, tomar aí para
ter sucesso no CX? Nossa, é difícil esse primeiro passo, mas acho que ele vai passar tendo um nome ou outro no método que for usado, acho que vai passar bastante por ouvir, por fazer um primeiro diagnóstico de qual que é o estado atual da experiência dos clientes, sabe? Qual que é a reputação atual da empresa, de uma maneira bastante desapaixonada, sabe? Então, a gente tem que realmente ter essas pessoas que estão ali no CX, ter a liberdade de serem as pessoas que também vão trazer as más notícias, né? Então, se eu puder ter, primeiro, a aceitar que eu vou precisar dar autonomia, deixar uma pessoa ali focada em trazer más notícias também, e de uma maneira desapaixonada, porque, tudo bem, putz, ela é fã da empresa e estamos juntos, mas ela vai precisar apontar que esse produto aqui, o churn está altíssimo e as pessoas não estão gostando mais e algo precisa ser feito muito rápido, né? Então, acho que uma escuta desapaixonada pode ser um primeiro passo. Estruturar, dar autonomia, explicar para todas as demais pessoas na empresa, sabe? Qual que é o papel dessa área, desse time, e o que eles vão estar ali fazendo primeiro, poderia ser, Danilo, um grande diagnóstico, sabe? Um grande diagnóstico, e aí sim, ferramentas de jornada, talvez ferramentas de persona, acho um pouco menos, mas pode ser legal, vão ser usadas para trazer um pouco do estado atual, né? E entender um pouco dos processos, e aí, a partir daí, começar um programa de entrega de melhorias. Mas, Danilo, é muito importante as melhorias começarem a acontecer rápido, sabe? Não demorar tanto, né? Se a coisa demora demais, eu acho que para os times fica muito passiva a atuação. Então, legal, é aquele time que conta para a gente o que está acontecendo. A gente fala, valeu, curti de saber, eu vou pensar nisso outro dia. E, poxa, como é que é diferente? Então, como é que esse time que tem essa escuta, né, ele é o time também que ele tem um pedaço de autonomia para ir lá e começar com as áreas alguns primeiros projetos, né? Mas, é começar com as áreas. Que tem a voz ativa, né? Tem a voz ativa, mas que entenda também que precisa construir junto, entregar junto. Se a gente só coloca para as áreas um listão de grandes coisas para fazer, aí pode ser que a gente não ganhe engajamento. Nem adeptos, né? Nem adeptos, pode ser que a gente não ganhe. Então, a gente precisa ir lá e tentar fazer junto, né? E aí, acho que voltando no passado, não são coisas assim que a gente está reinventando a roda. Quando a gente pensa em ISO 9001, já Sim. tinha lá uma parte bem importante sobre ação corretiva e preventiva, e que tudo que fosse feito tinha que ter verificação de eficácia, ou seja, a gente saber se aquilo foi mesmo implantado ou não, e está dando certo, e se não tiver, pena, né? Mas aí a gente toma uma ação diferente. Então, acho que as bases, Danilo, para a gente fazer isso, são até já bem documentadas, não são coisa que ficou para trás, sabe? Obsoleto. É coisa que não está obsoleto. Que atual vai continuar sendo, Continua sendo atual, sabe? Aí eu partiria disso. Deixa eles ouvirem, deixa eles trazerem, aí eles vão ajudar a gente. Mas vamos entregar rápido e com as pessoas, para elas perceberem, assim, em alguns meses já, algumas mudanças. Algumas métricas que, porque se tiver mato alto para cortar, aí você consegue mostrar bastante o impacto. Agora, se já é uma empresa que está trabalhando de uma maneira de verdade, com experiência, há muitos anos, pode ser que realmente o foco seja continuidade, o foco seja ganhos mais ali tímidos, muitas vezes, a operação já roda bem, mas aí mais rápido o gestor passa para olhar ali o meio do caminho e o futuro. Também é legal. Mas a gente sabe que uma parte das empresas estão aqui para entregar o básico, que estão ainda no calor, na fornalha ali. Então e às vezes não é o básico nem tão bem feito assim, né? Não é. Então, acho que é um bom caminho. Mas, ouvir é muito legal. Não, e com certeza, você tem acho que uma carga muito boa para falar sobre isso também, você tem uma experiência legal para falar sobre isso, então é uma referência, né? Então, podem escutar os conselhos do El, porque... Estamos juntos nisso, gente, pelo amor de Deus. Foi, acho que uma reflexão sensacional que a gente fez com eu acho que vocês são os maiores ouvidores do Brasil. A gente escuta muito, então... e uma coisa que pra gente, o El, se tornou uma coisa muito clara
Se você faz as perguntas, você tem que ter certeza e saber o que você vai fazer com as respostas, porque senão não serve para nada, né? Você pode ter muita informação. Tem um estudo, você foi falando, por exemplo, de avaliar o perfil do cliente, o comportamento do cliente durante a jornada ali de compra, quando ele abandona ou não a compra, quando ele compra, mas depois não compra mais. A gente tem alguns produtos aqui na Blue, mas a gente tem um produto que eu particularmente gosto bastante, que é, eu chamo de estudo de previsibilidade, que consiste em eu avaliar exatamente o que aconteceu com esse cliente, com esse consumidor. Eu vou pegar todo esse histórico, de todo o histórico desse cliente durante essa jornada. Então, imagina, se esse cliente decidiu cancelar um produto, ele decidiu, por exemplo, entrar com uma ação judicial contra uma determinada marca, eu vou pegar ali aquela data que ele fez essa ação, vou olhar alguns meses anteriores, a jornada dele durante na central de atendimento, né, para saber se esse cliente demonstrou algum comportamento diferente, se tinha algum padrão diferente de comportamento, se tinha um sintoma diferente. Vou pegar esse perfil, vou criar o meu modelo, os próximos clientes que apresentarem sintomas parecidos e o mesmo comportamento, a gente consegue pegar essa base, passar para essa marca, para essa empresa, para que ela atue de forma preditiva, né? Para que a gente consiga atuar de forma muito rápida. Isso faz parte da experiência, porque eu estou me antecipando. Antes desse cliente, talvez, a tomar essa ação, né? Uma ação mais drástica, eu estou trabalhando na experiência de, olha, tá vendo? Eu estou olhando, eu estou ouvindo o que você fala para mim durante a tua jornada aqui dentro, eu estou fazendo uma ação que é agir de forma antecipada. Você foi falando isso, aí eu fui casando com aquilo que a gente tem de produto dentro de casa, que é um estudo de previsibilidade, a gente aplica isso para qualquer segmento, inclusive para o segmento de saúde também. Olha, você consegue fazer isso super bacana. Então, a gente casa muito aquilo que a gente faz, a gente escuta bastante, mas o interessante é não só escutar, né, mas transformar tudo que a gente analisa em dados acionáveis, né? Porque eu tenho muita informação e eu não fizer nada com essas informações, não serviu para nada também. E você tem duas coisas, né? Tem até aquele meme ali da pessoa que tá vazando água daquele tanque, aí tampa o tanque. Então, acho que tem duas coisas. A primeira, acho que é essa, que é muito rápido. Você explicou, eu já percebi o padrão. Sim. Então, eu tenho aqui, gente, pelo que eu vi nos dados, mas essas 2.000 pessoas vão fazer a mesma coisa. Então, já resolve aqui. Isso é tampar. E é difícil falar que é tampar, né? Porque imagina o trabalho que vocês tiveram para tampar, né? Para descobrir, né? Quem é esse público, essa audiência que vai entrar aí numa medida mais séria. Por outro lado, agora já algo que não é tão rápido quanto tampar, é entender o que eu faço nos meus protocolos, o que eu mudo no meu processo, no meu produto, para essas pessoas não chegarem nesse estado. Para não precisar tampar. Para não precisar tapar. Então, acho que ali é o tempo todo entender que também tem dois focos das ações. Sim. O foco de muito imediato, de contenção, né? Mas depois também o foco de otimização e de realmente uma mudança de jornada que faça depois vocês olharem nos dados e falar, pô, acabou. Aí vocês ficam igual outro meme, né? Como ele chama? O moço do Pulp Fiction. Não lembro. Não é o John Travolta, né? Ele também faz esse meme do perdido, né? Isso mesmo. E aí é isso, aí depois, acabou porque a causa raiz foi eliminada, foi resolvida. Então isso é bem legal, é muito isso. Eu acho que esse é o lance, né? Você atuar no imediato, né? Mas sem também deixar de pensar que eu tenho que corrigir a causa raiz. Que é aquele lance que a gente sempre fala, né? Um exemplo, cliente. Eu tenho que ligar para pedir desconto porque a minha fatura veio errada. Mas o que eu vou fazer para que ele não precise ligar todo mês, né? Senão eu vou ter que ficar pensando como é que eu vou encantar ele todo mês quando ele liga errado. Exatamente. E o encanto não pode ser um desconto, né? Precisa ir além disso, né? Impor encanto, né? Encanto tem um filme tão bonito, encanto, desenho. Aí a gente fica usando essa palavra para falar de cliente com a fatura errada. Olha que mancada, com encanto. Não então pode fazer isso, né? Tem que... Ali é resolver. Encantar ele não precisar ter a fatura errada. Aí acho que... Ele não ter problemas, né? Aí vai ser legal. Acho que você compartilhou com a gente uma experiência gigantesca, praticamente uma aula para mim, para a Rua. A gente já te conhece, obviamente, mas a gente traz uma visão diferente. A gente está na metade do tempo já? Não sei. A gente está praticamente no fim. Foi muito rápido. Poxa vida, legal. Mas você compartilhou com a gente uma experiência super legal. Eu acho que são momentos ali que você compartilhou desafios que você viveu, como que você construiu a área de CX dentro da Amaro, como que isso realmente
é vivido lá dentro, né? Porque isso não é só um nome, mas isso é praticado, isso é vivido. Foi super legal para a gente e, obviamente, para quem vai nos assistir também, compartilhar esse conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que o El sabe, daquilo que o El fez na vida dele. Acho que é super legal. Queria te agradecer esse tempo que você dedicou para a gente, para vir aqui compartilhar um pouquinho dessa tua história conosco, né? Aqui nesse momento. E óbvio que a gente quer te ver aqui outras vezes também, viu? Por favor, cada temporada aí, pode me colocar em uns 3 programas, eu volto. Legal. Se for um cantinho, o cantinho do El, o que você achou? Brincadeira, gente, à parte, obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês e pelos insights que vocês geram, cruzando muito dado, muita informação. Então, vocês são super tecnológicos e estão fazendo de verdade, entregas muito, muito valiosas e acho que saindo dessa coisa, né, do pré-pronto. Então, é legal demais de ver. Parabéns e obrigado pelo convite. Imagina, Well, e para finalizar... A gente gostaria que você deixasse aí uma dica, sugestão, alguma orientação para, né, quem está nos assistindo aqui. Legal. Nesse fechamento ali sobre CX. Não, a gente falou muito, né, de CX, acho que fica aí essa questão de que a gente não pode ficar angustiado. A gente não pode ficar angustiado. As coisas que hoje estão aí, elas vão mudar, elas vão passar por transformações. E a gente poder se expor a isso e aprender com isso, aprender novas ferramentas. Eu já sei fazer umas fórmulas no Excel, vou agora aprender um pouco de banco de dados. Isso é legal, isso vai ajudar a gente a ter um pensamento ali, né, de sistematização das coisas e super pode contribuir a gente bolar soluções. Não, eu quero aprender sobre modelos de negócio, uma coisa que a gente falou bastante aqui, né? Qual que é o modelo de negócio da minha empresa? Eu entendo bem qual é o modelo de negócio dela e qual vai ser quando ela virar uma empresa de saúde? Não sei se vai acontecer. Mas, então pensar em modelos de negócio. Então, acho que todo esse investimento que a gente pode fazer em tempo, a gente fala desse lifelong learning, né? Aprender ao longo da vida, gente. Acho que cada vez mais isso vai ser mais verdadeiro. Os nossos jovens, a gente tem que deixar eles tranquilos de que, eu vou escolher uma faculdade, pode escolher. Mas se você depois pensar 10 anos em querer aprender outra profissão, isso vai ser cada vez mais comum. Isso não tem problema, porque a gente está nesse momento, né? Realmente, de que as coisas se transformam e a gente tenha mais a possibilidade de testar, no fim do dia, de aprender, né? Sim. De impactar as coisas. Então, deixa esse recado aí, a gente vai aprender bastante, gente. Ao longo da vida, eu aprendi muito com o Danilo e a Rosângela na minha jornada profissional. E a gente com você, imagina. E a gente com você. E a gente tem que estar super aí, cada vez mais próximos. Obrigado de novo. Para a gente trocar ainda mais, gente. Obrigado. Viu? Obrigada a você. A gente fica muito feliz de te receber. Somos suspeitos em falar sobre você, né? A gente gosta muito, tem muito carinho por você, o profissional sensacional que você é. Sempre traz um olhar diferente sobre os assuntos, né? Isso é muito bacana e nos enriquece muito. Obrigado, gente. Isso, então muito obrigada. Pessoal, se vocês gostaram, curtem aí os nossos vídeos, se inscreve no nosso canal. Tem dúvidas, coloca aqui nos comentários. Quer nos conhecer mais? Nos acionem aqui, tá bom? Até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.